através do estudo do universo que se pode compreender a vida na Terra. Eu converso hoje com o astrônomo Silvino de Souza. O Palavra Aberta já está no ar. Silvino, o que te levou a gostar de astronomia? Bem, eu diria assim que desde criança eu fui mordido pelo amor às estrelas, né? Então, quando eu estava já no início do ensino ginasial, pouco antes, eu li um livro sobre astronomia e eu fiquei maravilhado. Eu fiquei maravilhado com aquele livro e comecei a ler mais um e mais um, digo, é isso que eu quero. Mas naquela época, início de 80, era tão complicado, primeiro, porque você não tinha onde buscar, né? E imagina observatórios naquela época no Brasil, tinha nos grandes centros. E eu, com aquele livro, fiquei maravilhado e comecei, por mim, observar o céu, sem telescópio, sem binóculos, e continuei, estou até hoje. E para observar o céu, o que precisa quando não tem um telescópio? Se você faz observação do céu a olho nu, você consegue ver o céu como um todo, você consegue identificar as constelações e você, a partir daí, tá, você consegue se localizar a qualquer hora da noite no céu. Então, eu quero observar... Através de um mapa ou até um leigo consegue observar? Não, assim, se você utiliza um mapa, que seja um mapa simples, e no momento que você observa o céu, você faz anotações dessas constelações, né, pegando pelas estrelas mais brilhantes. Aí você vai ver, por exemplo, o Cruzeiro do Sul. Qual é a estrela mais brilhante? Você vai pegar a estrela Alfa, que é a mais brilhante, e a partir dessa estrela, você consegue então identificar todas as estrelas dessa constelação e as constelações que estão ao redor dela. Aí você vai, então, gravando isso, fazendo um mapa dessas constelações, e aí você fica mais fácil para entender. Então você começa a olho nu, e depois você utiliza um binóculos. Precisa o primeiro passo, então. Exatamente, então esse é o primeiro passo. Uma pequena noção e um ambiente escuro é necessário também? Isso é o mais importante, porque se você está num local totalmente escuro, a imagem do céu é mais bonita. Por isso que grandes observatórios, eles são construídos em locais altas montanhas, ou geralmente em deserto. Aqui no Chile, por exemplo, que é um dos melhores locais, deserto de Atacama, os maiores sítios astronômicos para observação estão aí, ou aqui no Chile, ou então na ilha do Havaí, né? Então, quanto mais escuro, mais rarefeito o ar, melhor para observar o céu. A astronomia é uma ciência muito antiga, e o telescópio também. Ele foi um grande facilitador, houve uma evolução muito grande nesse equipamento. Conta que a história que Galileu inventou o telescópio em 1609. Mas um pouquinho antes, um fabricante de óculos na Holanda, chamado Hans Lippershey, ele estava polindo lentes para óculos. E ele, trabalhando num par de óculos, ele então errou a medida das lentes. E ele pegou essas lentes e deixou num cantinho, lá numa mesinha. E como ele tinha 2 filhos adolescentes curiosos, pegaram essas lentes e botaram num tubo. E começaram a observar a torre de igrejas, mastros de navios, e ficaram maravilhados. Nossa, um instrumento mágico. A notícia desse instrumento mágico percorreu a Europa. Chegou à Itália, onde estava Galilei. Galileu, além de astrônomo, médico, matemático, também era inventor. E a ideia de Galileu foi comprar essas lentes, polir novas lentes e vender para o exército da Itália e ganhar um bom dinheiro com isso. Então, até aquele momento, o universo era harmonioso, tudo era perfeito. E Galileu montou o seu instrumento, durante o dia observou, imagem boa, mas ele precisava à noite saber como era a imagem. E ele aponta justamente para a Lua e descobre que a Lua está cheia de crateras, montanhas, vales. Galileu fica maravilhado e começa a observar os demais planetas, Mercúrio, Vênus, né? Observa as manchas do Sol. A partir desse momento, os astrônomos perceberam que quanto maior a objetiva de um telescópio, mais luz vai entrar, mais nítida a imagem do céu. Porque o importante de um telescópio não é ver grande, é ver nítido. Então, a partir desse momento, se deu conta de que quanto maior a objetiva, melhor a imagem. Até que em 1668, Isaac Newton utiliza um outro tipo de instrumento, que nós chamamos de refletor, um telescópio, só que em vez de usar objetiva, né, tipo uma câmera, ele usa espelhos, e os espelhos são colocados na parte de trás do telescópio. E ele desenvolve assim um telescópio refletor mais leve,
mais barato, mais fácil de construir. E a partir daí eles começaram a construir grandes telescópios e hoje nós temos telescópios no espaço. E hoje é preciso vários, então, na verdade, para observar? Cada um observa de uma maneira? Os telescópios que nós temos hoje, por exemplo, em órbita, nós temos 3 que são os principais, que é o telescópio espacial Hubble, que é utilizado muito na faixa de luz visível, né, para observar uma imagem normal. O telescópio espacial Spitzer, ele usa a banda de infravermelho, né, e o telescópio Chandra, ele utiliza a banda de raio-x. Então, esses telescópios, eles utilizam também o ultravioleta e combinam essas imagens e sobrepõem. E a gente consegue revelar segredos do universo fantástico, coisa que era impossível há 40 ou 50 anos atrás. Ó, isso para ti é um facilitador, né? Mas para alguém em casa que tem alguma curiosidade, também consegue ter acesso a algum e comprar um telescópio simples, né? Consegue assim, ó. O telescópio hoje, tá, é um instrumento barato, relativamente barato. Você pode comprar telescópios com um espelho de 10 centímetros de abertura, tá? E você faz maravilhas de observação. Que tipo de observação pode fazer? Olha, com um telescópio de 10 centímetros é possível você ver nítido as crateras de montanhas da Lua, você vê nítido os anéis e luas de Saturno, 2 ou 3 luas de Saturno, tá? Geralmente 2. Júpiter você vê perfeito o disco de Júpiter, alguns detalhes na superfície dele, 4 luas, bem visível, aglomerado de estrelas, nebulosas, enfim, como se diz, dá para brincar legal. Tem muitas curiosidades, né? Tem. O universo é fantástico, o universo é maravilhoso. Acho que o homem, ele aprecia pouco as maravilhas do universo. E o nosso melhor instrumento para observação, ainda hoje, eu costumo dizer, é o nosso olho. Basta ter tempo e ter bastante vontade para poder observar. Exatamente. Mas depois do intervalo, a gente continua essa conversa com o Silvino, sabendo um pouco mais sobre astronomia. Até já. E voltamos agora a essa conversa muito interessante com o astrônomo Silvino de Souza. Silvino, temos Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e nós tínhamos Plutão. O que aconteceu que, de 2006 para cá, decidiram que Plutão não fazia mais parte dos nossos planetas? Isso é interessante. Eu sei porque eu recebo todos os dias grupos de estudantes, da pré-escola até a universidade. E o pessoal me pergunta muito isso. Por que tiraram Plutão do Sistema Solar? A minha resposta é, não tiraram Plutão do Sistema Solar. E em 1946, a União Astronômica Internacional resolveu classificar os planetas, usando para isso o quê? Os seus elementos químicos e físicos. Então, os planetas mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são pequenos, construídos por rocha e metal. Os astrônomos, então, classificaram como pequenos, pesados e rochosos. Os maiores, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, construídos por gás e são super leves, são tão leves. Imagina que a gente colocasse eles no oceano gigante, eles flutuariam na água. Tá? E Plutão, vamos encaixar ele lá onde? Em nenhuma das duas, porque não se conhecia nada do que ele era feito, o diâmetro dele, o movimento de revolução, de rotação, número de luas, enfim. Então Plutão permaneceu um planeta, mas não se encaixaria nessas duas categorias. E aí se criou uma nova categoria. Isso foi em agosto de 2006, também a União Astronômica Internacional que se reuniu naquela época, foi uma semana de discussão, foi uma coisa bem turbulenta. E aí então os astrônomos, para colocar ordem nisso, resolveram fazer uma nova classificação e Plutão entrou como planeta anão. O próprio nome já diz, planeta anão. Então ele não saiu do Sistema Solar. Apenas foi classificado de forma diferente. Isso, numa nova categoria. E nesses anos, com a tua experiência, assim, estudando astronomia, a evolução é grande? Percebe-se muita evolução? E que tipo de contribuição que tem com relação à Terra, esse estudo da astronomia? Diga assim, a astronomia é uma ciência muito importante, porque tudo que nós temos de tecnologia hoje, a própria câmera digital, ela surgiu em 1976, era conhecida como CCD. Né? A CCD é utilizada nos telescópios para fotografar o universo em cores mais nítidas. E graças à astronomia surgiu a astronáutica. Com a astronáutica, satélites. E graças a esses satélites, imagens de TV ao vivo nós temos o GPS, a previsão do tempo, nós temos telefonia fixa, o celular.
O forno de micro-ondas que as pessoas têm em casa vem desse conhecimento. A própria TV de plasma, estudando as explosões do Sol, mais tarde se descobriu que era possível utilizar esse mesmo material, esse mesmo gás, para montar a TV de plasma. E é muito vasto. Né? Claro, a gente trabalha muito assim, para nós, o mais importante disso tudo é a Terra, preservar, cuidar. Eu acho que isso é o mais importante. Que tipo de contribuição cada pessoa pode dar para deixar realmente o sistema melhor, mais preservado? Assim, a gente sabe que a nossa vida aqui é muito curta, é uma passagem. Sabemos que a Terra ela já tem 4 bilhões e 600 milhões de anos de idade e que muitas espécies de vida já passaram por aqui. Agora estamos nós. Então, nós temos a raça humana como uma raça, como uma civilização racional. Eu costumo dizer muito, e digo agora também, eu não me considero um ser racional. Né? Não, o homem é um ser racional. Bem, nós somos seres racionais. Se nós somos racionais, eu acho que a nossa maior preocupação seria cuidar bem da Terra. Nós fizemos isso? E na tua opinião, Silvino, existe vida em outro planeta? Eu sabia que ela ia me perguntar isso. Bem, assim, nós trabalhamos muito com a postulado de vida, porque, imagina, eu acho que seria muita pretensão do homem achar que ele está sozinho. Né? Primeiro, a Terra ela é um planeta pequeno, é um planeta simples. E hoje nós sabemos que a cada 10 estrelas da Via Láctea, tá? São 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. De cada 10 estrelas, calculamos que 3 delas têm sistema de planetas. Tá? Então é bem provável que só na Via Láctea existem bilhões de sistemas de planetas. Até o momento, nós já temos registrado a presença de 853 novos planetas ao redor de outras estrelas, que nós chamamos de planetas extrasolares. E nenhum deles podemos identificar um planeta parecido com o nosso. Até porque a nossa tecnologia hoje não é capaz. Esses planetas, esses sistemas de planetas estão muito distantes. Os planetas mais próximos geralmente estão bem menores, estão mais próximos dessas estrelas e é impossível a gente observar. Mas acreditamos que existem muitos. O planeta mais próximo que nós descobrimos até agora, ele está a 55 anos-luz da Terra. Ou seja, se eu mandar uma mensagem para uma possível civilização que existe lá, eles vão receber daqui a 55 anos. Vão me responder. Eu vou daqui a mais 55 anos. Então vai levar muito tempo para se descobrir. 110 anos para começar uma conversa. Tá? Mas é bem provável que o universo esteja transbordando de vida. Ô Silvino, tudo que a gente não conhece nos afronta ainda mais. Que tipo de perigo maior que nós deveríamos ou temos que ter medo com relação a asteroide ou algum tipo de perigo com relação à Terra? Assim, hoje se fala muito num choque de um asteroide com a Terra, porque há 65 milhões de anos atrás, um grande asteroide caiu na Terra e praticamente acabou com os dinossauros. Né? Mas teve outros asteroides menores, há 10 mil anos atrás, um asteroide caiu nos Estados Unidos, no Arizona, e formou uma cratera enorme. Mas em 1908 caiu um em Tunguska, na Sibéria, e ele era pequeno, e ele não chegou a atingir o solo, ele explodiu acima do solo, tá? E devastou milhares de quilômetros de floresta. Só para você ter uma ideia, se ele caísse 3 horas mais cedo, a antiga cidade de Leningrado, na antiga União Soviética, hoje não existia mais, tinha sumido. Silvino, muito obrigada pela tua contribuição com a sociedade, né? Porque você dá palestras aqui em Brusque, e obrigada pela entrevista. Foi um prazer te conhecer. O prazer foi meu.